Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! O ofício foi emitido ontem, recebido já pelo esporte, foi para o Dr. Evandro Carvalho, que inclusive, quando ele chega aqui para a gente e fala, né, da assinatura do regulamento, que todo mundo concordou com esta regra, né, de não valer valer como disciplinar e não como partida, aí a gente já olhou para o caso com esperança, porque até então eu digo, lascou, né? Quando a gente estava lá na sede fazendo aquela cobertura sobre a entrevista do presidente e do vice do esporte. No final a gente soube desse problema e, caramba, o mundo caiu para a gente naquele momento. Mas a gente pode dizer que foi o caso, né, para o torcedor, antes de Evandro Carvalho e depois de Evandro Carvalho. Quando Evandro Carvalho chegou e falou isso, aí, ele não ia se expor a dizer que tinha um documento assinado, né, no caso, o regimento interno, o regimento do Campeonato Brasileiro, e não teve. Então, rapidamente vou ler aqui o ofício 4198 de 2021, Evandro Carvalho, presidente da Federação de Futebol de Pernambucana de Futebol. Trata-se de consulta, prezado presidente, formulada pelo seu clube filiado, o Sport Clube do Recife, acerca do cômputo de atuações do atleta Pedro Henrique Alves, né, no Sport Clube Internacional do Campeonato Brasileiro da Série A 2021, antes de sua transferência ao Sport Clube do Recife. Isso posto, nota-se inicialmente que o Regulamento Geral das Competições, o RGC, em seu artigo 43, parágrafo único, estimula que, caso o atleta seja penado pelo árbitro na condição de substituto, a respectiva partida será considerada como disputada pelo infrator para fins de qualificação do número máximo de partidas que um atleta pode fazer por um determinado clube antes de se transferir para outro de mesma competição. Vejam esse detalhe, isso é o RGC, é o geral, tá? No entanto, destaca-se que o regulamento específico no Campeonato Brasileiro da Série A, o REC, o famoso REC, Série A 2021, norma especial que regula a mencionada competição em seu artigo 11, estabelece que um atleta somente poderá se transferir para outro clube do campeonato após o início do mesmo, se tiver atuado um número máximo de 6 partidas pelo clube de origem. Já o parágrafo 1º do referido artigo é claro ao determinar que se considera como atuação o ato de iniciar a partida na condição de titular ou entrar em campo no decorrer da mesma como substituto. Vocês percebem que um diz uma coisa, o outro diz outra. Eles não vão para o mesmo caminho. Não é isso? O RGC há um choque. E o REC. Há um choque, né? Vamos lá. Portanto, vê-se que, no caso específico do Campeonato Brasileiro da Série A 2021, o critério para a qualificação do número máximo de partidas que um atleta pode fazer por determinado clube, antes de se transferir para outro, desta mesma competição, é baseado apenas no ato do atleta se iniciar a partida na condição de titular ou entrar em campo no decorrer na mesma como substituto. Logo, o ato de ser apenado pelo árbitro na condição de substituto não é considerado para o cômputo aqui do tratado pela norma especial que rege o Campeonato Brasileiro Série A 2021 REC. De qualquer forma, aí também chama atenção aos meus olhos, ainda que considere a dissonância no caso de Intela, em que dispõe o RGC e o REC, ressalte-se no teor, no artigo 1º, desta última normativa que define o REC, prevalece sobre o RGC em caso de conflito. Pronto. Essa é uma parte importante. Se conflitaram, mas a CBF diz que, para ela... O regulamento específico prevalece em relação ao geral. Pronto. Outro ponto que a gente tem que ressaltar aqui, além do conflito das normas. Assim sendo, entendemos que, no caso específico, objeto da presente consulta, em razão da prevalência do REC, pelas razões acima descritas, deve ser considerada a atuação do atleta Pedro Henrique Alves Santana pelo Sport Clube Internacional em 5 partidas do Campeonato Brasileiro da Série A 2021, no modo que não há irregularidade em sua transferência ao Sport Clube do Recife.
Até aí, ótimo. Esporte, uma razão para viver. Aproveitamos o ensejo. É aí onde está a pegadinha que pode você perder aquela questão, né? E não passar no concurso público. Aproveitamos o ensejo, e assim mesmo concurso público, viu, gente? Quem faz sabe o que eu estou dizendo. Aproveitamos o ensejo porque a banca diz a visão de tal lugar. Eu estou trazendo esse exemplo brincando, mas é assim. E é assim também aqui. Mas vamos lá. De qualquer forma, assim entendemos que no caso... Cadê? Desculpa, gente. Aproveitamos o ensejo para enfatizar que, caso ocorra divergência entre a opinião da CBF e o entendimento da Justiça Desportiva, as decisões desta Justiça Desportiva, né, lógico, terão sempre prevalência, porquanto a opinião dada pela CBF não tem caráter vinculante, caráter de ditar que realmente o Esporte Clube Recife... E bateu o martelo, né? Quem bate o martelo é o STJD. STJD, aqui eu estou dizendo a você isso, mas eu não tenho força. Ou seja, eu te dou e ao mesmo tempo não te dou. Eu estou sendo bem seco com relação à análise, porque por mim aqui é esporte, casar, ganhamos e vamos. Não é assim. Eu não vejo isso. Eu não vejo com essa profundidade, infelizmente. Aproveitei a oportunidade para apresentar os nossos protestos de mais elevada estima e consideração, né? Enfim, passou aqui depois o chicletinho Plock, para quem é da época sabe o que eu estou dizendo. Galera, eu não vejo, claro, dentro do que a gente está analisando... É uma esperança, né? É um tem uma esperança. Mas se eu disser a você que a gente andou mais um pouquinho, andou. Mas aquele passo ainda, que você, se não cuidar, o tornozelo vai dar uma brecada. Agora você tem um apoio público da CBF, né, Alessandro? Antes você não tinha. Eu não digo nem que apoio, Pedro, me permita, para a gente chegar a um denominador comum, se for o caso. A gente tem uma opinião da regra que ela acha que é isso, mas ao mesmo tempo ela se sai. Ela começa bonito, tá aqui. Termina. Mas, ó, eu vou me recolher a minha aqui, que é ele que vai trato como apoio, porque no texto eles dizem que, na visão deles, não há irregularidade na situação de Pedro Henrique, né? Então eu trato como, mesmo que seja de uma forma informal... Apoio, é ferramenta. Porque é apoio. Só para analisar o português mesmo, literal, a palavra apoio. Seria no final dizer, portanto... No que concerne ao que foi descrito acima, o Esporte Clube Recife, segundo a nossa visão, está de... CBF, acabou-se. Ele diz, tem essa ferramenta aqui, o Esporte pode usar, mas eu não decido nada. Eu acho que é isso, mas eu não decido. É você, macho, velho. E não tem um condão, não tem um condão. Qual foi o termo que ele usou aqui? Qual foi a palavra que ele usou aqui, meu Deus? Porque direito é assim, direito a gente analisa até as palavras usadas. Caráter vinculante, ele usou esse termo. Se não se posicionasse, a gente teria questionado também. Se posicionou, tá certo, disse que o esporte tá correto, de acordo com o regulamento da competição. Mas esse último parágrafo, que fala aí que o STJD é que tem a relevância maior para bater o martelo, me deixa com aquele pé, um pé na frente e outro atrás, porque pode ser que o STJD tome outra decisão. Juridicamente, caráter vinculante seria de sobressair. Esse documento vale... Morreu o boi Maria Preá. Ela não diz isso no final. Não tem caráter vinculante. É uma ferramenta para ser usada pelo esporte? Mas depende do teu entendimento aí. Mas tem um peso importante, né, Alessandro? Claro. É a organizadora do campeonato. Não, tem. Isso, de fato, tem. De fato, tem. Mas dentro do contexto CEP, dentro do contexto Brasil, dentro do contexto que a gente já viu muita M nesse STJD, a gente tem que ficar de olho aberto. Inclusive, Pedro, me permita, da própria CBF. Quando o dia desse colocou que o Flamengo também era campeão brasileiro, que isso não altera nada com o esporte para ter campeão, porra. Mas o Flamengo também é. Mas aí eu acho que são outros 500. Porque... Não, tô falando da sacanagem, porque isso é sacanagem da CBF. Entendeu? Porque Flamengo é Flamengo. Flamengo não é Cuiabá, não é Flamengo. Sim, mas caráter é só um. Mas caráter, Brasil, é só uma da instituição. E deveria ser assim, juridicamente, o esporte está 100% confirmado. Eu estou falando de uma instituição que deveria ter caráter, deveria ter palavra. Não estou falando manter o esporte, tal. Ela não teve. Quando apertou
no meio das pernas, nos testículos, ela disse, opa, Flamengo também. Os interesses, que eu não vou citar nomes aqui de empresas nem de nada. Sim, com certeza. Entendeu? Então, é uma CBF que, no final, o esporte vai usar, concordo com você. É uma ferramenta boa, é tudo, é a organizadora. Mas que, ao final de tudo, ela diz, não tem caráter vinculante. Te lasca assim, 2 vezes. Agora é contigo aí, STJD. Lavei minhas mãos. Pronto. É por aí o caminho. Mas eu acho que a sorte do esporte nesse contexto é, tirando o Grêmio e Santos, né, que por mais que tenham sua história no futebol, eu não acho que tenha um peso de um São Paulo, por exemplo. Do 10º para baixo, todo mundo entrou, menos o São Paulo. Eu acho que se o São Paulo tivesse nesse bolo aí, seria uma situação bem mais grave para o esporte, pelo que o São Paulo representa no futebol brasileiro. Nada contra Cuiabá, Chapecoense. O Santos também tem grande representatividade. Não, dos quatro de São Paulo, eu acho que o Santos é o que tem menos. Se fosse Corinthians, Palmeiras ou São Paulo entrando, batendo o pé e pisando... Caiu, né? O Santos entendeu? nunca foi para a Série B. Eu tô recebendo... Desculpa, Pedro, vai. Eu acho que, politicamente falando, o Santos hoje não tem mais aquela força que já teve um dia comparado a Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Se a gente for olhar também, ninguém do Rio entrou. Ninguém do Rio. O Grêmio hoje está perdido, está na zona de rebaixamento. Você vê que claramente é um desespero. Entendeu? E quanto mais pontos o Sport fizer, é pior para o STJD tomar qualquer tipo de decisão. É muito fácil você chutar o cachorro morto, né? Se o Sport conseguir continuar somando pontos, se distanciar da zona, a probabilidade do STJD tomar qualquer atitude em relação ao Sport na condição de perder pontos se torna mais complicado. Mas assim, eu acho que até nisso o Sport teve sorte. Se o São Paulo entrasse também, eu acho que a bomba, a situação ia ser muito maior. Entendeu? Não que o Santos e o Grêmio não tenham essa repercussão, tem. Mas assim, pela situação, vocês estão vendo esse barulho todo nas redes sociais, nos cantos, não tá. Concordo com você. Não tá. Vale lembrar que quem nossos argumentos não são antagônicos. Nossos argumentos não são antagônicos. Eles vão ao mesmo encontro, né, da análise disso aí. Que, né, enfim... Eu estou recebendo... Welton, tu falaste, eu te interrompi e não te ouvi. Eu falei o seguinte, que quem vai brigar por isso é o 17º colocado no final do campeonato. Se o Sport ficar fora, que assim a gente espera, o 17º colocado é quem vai querer que o Sport vá para a zona e ele saia. Então, a gente fala de Grêmio e Santos, mas pela campanha que o Grêmio está fazendo, o Grêmio pode terminar na vice-lanterna. Mas não se iluda, não, dos clubes, os clubes fortes de Rio, São Paulo, Minas, se unirem, tá? Existe muita essa força. Por que o troféu de 87 das Bolinhas não foi entregue ainda para o São Paulo? Porque o próprio São Paulo, de conchavo com o ex-presidente Carlos Miguel Aidar, que depois se descobriu um bocado de sacanagem lá dentro, né, financeira, para não dizer outra coisa. Enfim, é por aí o caminho. Vamos trazer para cá. Bruno Batista, que é nosso sócio, vamos dizer assim, do canal, sempre aqui, ex-secretário do Conselho Deliberativo, competentíssimo, domina as regras, advogado, por sinal, está dizendo aqui, o ofício, Alessandro, de retorno da CBF não detém um caráter vinculativo, ou seja, o STJD não está obrigado a seguir. Veja o que diz o Conselho Brasileiro de Justiça Desportiva, tal. Aí ele diz aqui, os órgãos são autônomos, independentes entre si, ou seja, não há vinculação. A composição, artigo 4, é um órgão paritário e a composição está descrita nos incisos 1 a 5. Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, é o conjunto de normas que disciplinam a conduta de todas as pessoas ligadas diretamente à prática desportiva do Brasil. Detalhando mais o juridiquês aqui, que o próprio a gente já tinha comentado aqui. Valeu, Bruno. Agradecer também Iranildo Silva, né, da Rádio Clube. Iranildo, obrigado, querido. Mandou para a gente aqui esse ofício já pela manhã também. Isso é que é massa, essa união, né, dos profissionais da comunicação para um ajudar o outro, e Iranildo com muita propriedade. É por isso que eu convoquei ele para cá uma vez aqui para o programa e vai vir mais vezes, porque tem essa coisa de unir, né, como muitos outros aqui que virão até então para o nosso canal. Então, bora ficar alerta, né, nesse tipo de situação. Mas aí, fala, macho. O pessoal aqui no chat está falando do caso da Portuguesa. Não cai nessa, porque teve o caso da Portuguesa, mas é totalmente diferente. Claro que teve um peso de ter um clube
de expressão, no caso do Fluminense, mas é ali, totalmente ali diferente. era Flamengo Arnaldo, e Fluminense, não era só o Fluminense, não. E a Rio de Janeiro, pai, o CEP é pesadíssimo. Entendeu? Não foi Cuiabá, Atlético Goianiense, não. Com todo respeito, mas assim, tudo isso importa. Tudo isso importa no final Veja das que contas. sociedade, desculpa o termo, escrota que a gente vive. Porque a gente tem que olhar para o CEP de alguém que está demandando ou vai demandar na justiça. Infelizmente. Né? Quando, na verdade, está escrito lá a lei, vamos seguir a lei. Né? Sem ver cor, CEP, opção sexual, sei lá, sem ver qualquer origem, né? de estado, enfim. Mas não, a gente fica com esse receio. E o caso de Everton, da Portuguesa, foi comprovado já, o Ministério Público confirmou que teve safadez assim, entendeu? Que houve, entendeu? A compra com de valores de situações lá. Dirigentes da Portuguesa receberam dinheiro na época, isso não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, entendeu? Resta saber quem pagou. Esse é o grande porém, entendeu? Flamengo e Fluminense estavam ameaçados de queda naquela situação. E é como eu estou dizendo, o CEP é outro. Alessandro, fala. Tem uma pergunta aqui do Auto Fidelidade. Se você puder colocar na tela aí, eu acredito que é para a gente três. Repito a pergunta. O esporte, né? De posse desse documento da CBF, não pode acionar o STJD a se pronunciar? Alessandro, é para você a pergunta. É o Auto Fidelidade. Deixa eu buscar aqui esse macho velho aqui, professor Aníbal. Faz tempo que ele botou? Não. Ele botou de 11h15, faz muito tempo não. 11h16? 11h15, vamos lá. 11h15, autofidelidade. Acho que quando é que quer achar. Mas diz, Pedro, tu ia falar alguma coisa aí, macho velho? Eu ia dizer que é realmente isso de CEP, Alessandro. A sorte do esporte, podem ter certeza que não tem nesse bolo aí. Flamengo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, entendeu? Um Vasco da vida, um Botafogo, que é independente. É o CEP Rio-São Paulo, o peso aumenta 300% nas suas costas. Só que tem o Santos, mas politicamente falando, até em número de torcida, em número de tudo, de fazer barulho, porque isso muitas vezes é barulho, é pressão nacional, entendeu? A gente sabe que na hora de fazer esse alarde para o Brasil inteiro, pesa também torcida, pessoas influentes, entendeu? E eu não estou vendo. E olha que tem Bahia, Ceará, Atlético Goianiense, Cuiabá, Santos, Grêmio, eu não estou vendo barulho nenhum. Barulho nenhum. Tá tudo muito tranquilo. Então, assim, eu acho que até nessas horas de fazer o barulho faz a diferença. O STJD tá aqui, ó. Qual a pressão que o STJD tá tendo? Nenhuma. Para acelerar, para pressionar. Vê a demora, Alessandro, para dar uma resposta. Se fosse o Flamengo no meio, acho que no outro dia já tinha a resposta. A composição que a gente faz é que vamos esperar para ver mais um pouquinho se alguém vai precisar, mas a pergunta, inclusive, do Auto Fidelidade, que foi da Rádio Cidade 95,9 FM 10 da cidade. Ligue agora, 2222-959. Olha, Elton, não vou tomar teu lugar. Era assim na Rádio Cidade. Mas, enfim, ele era da Rádio Cidade, ele falou aqui. Agora, não sei, não botar foto e nem diz quem é. Eu estou desconfiado de uma pessoa que, inclusive, pediu para tirar foto comigo um tempo atrás. Eu estou desconfiado. E eu acho que é ele. Mas, enfim, ele diz assim: Alessandro, o esporte não pode pedir urgência ao STJD para dizer se vai acatar e julgar. Isso se arrasta, é muito ruim. É em cima do que Pedro está colocando, né, a fidelidade. Cara, foi o que o vice-presidente jurídico do esporte falou para a gente um pouco antes do jogo lá direto da Arena de Pernambuco. A gente conseguiu, graças a Deus, tranquilizar o torcedor até um certo ponto, que o esporte, né, precisava falar, né, olhando para o rosto do torcedor aqui no nosso canal. Tá na fase ainda que não tem um pedido de urgência. O esporte está na dele, vai esperar. Acatou, segue. Aí o esporte vai ser convocado a mostrar a sua versão, as suas provas, tudo. Até então, o esporte está lá. É tanto que quando a gente conversou com o vice-presidente jurídico do esporte, o Rodrigo Guedes, obrigado, Rodrigo, inclusive falou comigo hoje pela manhã, ele disse: Alessandro, estamos tranquilos aqui, parados, esperando, né? Até agora o esporte não foi oficiado, né? Não foi notificado. Não tá tranquilo. Você não concorda, não? Você está tranquilo demais. Concordo contigo, número, gênero e grau. Tá muito estranho esse silêncio. Tá tranquilo demais. Não tem força. Não tem força essa situação.
É isso que eu estou dizendo. O Alan Guerra botou. Tem isso não, Pedro. O regulamento está aí. Se o Sport perde no STJD, vai para a Justiça Comum, independente de ser Flamengo ou Fortaleza. Direito é direito. Queria eu que direito fosse direito nesses casos. Porque milhares de casos a gente já viu que não é. Inclusive os advogados de direito desportivo que trabalham com isso todos os dias e trouxeram aqui para a gente que sempre, entendeu? Tem interferência política nessas situações. E é isso que eu estou dizendo. Se tivesse um Flamengo envolvido para não cair, um Fluminense, um Corinthians, um Palmeiras, entendeu? Até o próprio São Paulo, que está no bolo aí também, não entrou. Isso tem que ser falado sempre. São Paulo não entrou. E se entrasse, eu acho que o barulho estaria sendo outro, porque é canhão, pai. É canhão nessas horas de divulgação, de pressão, de protesto, de torcida. Uma coisa é tu com a torcida de 5 milhões reclamando no Twitter, outra coisa é 140. A pressão da torcida, das entendeu? empresas patrocinadoras desse clube e das que ganham jornalistas audiência vinculados de todos os lados. E tudo isso, mais, né? Isso, né? Enfim, como diz, né? Tem todo canto, tem gente safada e tem gente correta, né? Aqui tem, lá tem. Aqui que eu digo não é do Prato de Esporte, não. Porque se tivesse, já não estava aqui. Aqui que eu digo é em Recife, no Rio. Eu acho que vai dar alguma coisa aí, espero que não. Mas o raciocínio é em cima disso aí. Eu perguntei para Bruno. Bruno, tu achas que, enquanto a gente estava conversando aqui, tu achas que o STJD vai interpretar diferente disso? Bruno, repito que é advogado e é ex-secretário do Conselho Deliberativo do Esporte. Ele fez, rapaz, sinceramente é imprevisível, tudo pode acontecer. Esse ofício tem força, foi importante, mas não é decisivo. Pode interpretar diferente e no final é o que vai valer. É o que eu estou colocando aqui com relação à força vinculante. Essa Se nem os advogados, Alessandro, estão cravando essas situações, quem sou eu para cravar que não vai dar em nada? Força vinculante. Inclusive, ele, como advogado, ele sabedor disso aqui, ele usa o mesmo. Ali, Alessandro, foi feita uma consulta e foi dada a interpretação da CBF, mas não vincula. Ele está falando isso porque ele sabe né, o que todo advogado aqui, estudante que está se formando aí, sabe também o que significa essa expressão. É preciso fazer este alerta para que o torcedor leigo não ache que agora está tudo resolvido. É esta meu objetivo aqui de hoje. Não, torcedor, não tem nada ganho. Né? Agora, o que tem que se fazer, e eu acho que todos aqui vão concordar comigo, é jogar bola, ganhar, fazer por merecer dentro do gramado. Fez isso, beleza, aí deixa para Rodrigo, deixa para o Cestário lá no Rio de Janeiro. Não é Cestário o nome dele, né? É, Oswaldo Cestário. Oswaldo Cestário, deixa para... Pronto, aí... Chutar cachorro morto é fácil, Alessandro. Se o time estiver bem, com a pontuação boa, muito dificilmente vai acontecer uma tragédia dessa. Pois é, então é esse o caminho e à medida que forem acontecendo as coisas, nós vamos descascando, né, dissecando aqui para você, torcedor. Meu interesse hoje, literalmente, nessa pauta, claro, notícia, mas eu não podia chegar aqui, ganhamos. Não é assim. Não foi assim. E a gente fez a leitura, realmente, como todo advogado leria e leu esse ofício aqui. O Sport leu da forma que eu estou lendo aqui. Frase, contexto, palavras, né? Expressões, parágrafo primeiro, quinto, segundo. Para colocar lá na pastinha, né, Alessandro? Ajuda. Mas que vai ser o principal não vai. Aí o Sport, com certeza, está indo atrás de casos que já aconteceram, parecidos com o do Sport, para que possa reforçar. Né? Decisões do STJD. Aí sim. Como é que tu vai ser incoerente, né, com o que foi feito naquela época? Que, diga-se de passagem, né, vou dar um exemplo geral que pode servir para... Pode servir, não, serve para isso, né? O STF, que é muito falado hoje, ele tem a cara, pelo menos deve ter, do que a sociedade representa hoje. O que o STF hoje decide, daqui a 15 anos, 20 anos, ou até menos, ou até mais, pode não ser mais a realidade da sociedade. Então, muda-se a configuração. Não é questão de, sei lá quantas décadas atrás decidiu que daqui a X anos para frente ele vai ter que decidir de novo. Agora, Alessandro, mas assim, se o STJD recusa, por exemplo, essa situação dos clubes, no final do campeonato, algum outro clube poderia voltar a acionar novamente ou juridicamente falando, pelo fato do STJD já ter recusado, se for o caso, já cancelar qualquer outra ação futura aí, que nem que seja sozinho um clube, entendeu? Pedro, o direito de ação todo mundo tem, de entrar na justiça, você pode entrar. Mesmo que ache perdida a causa, você entra.
O Flamengo fez isso durante décadas, voltando ao exemplo do Flamengo. Sabia que estava perdido, sabia que já tinha decidido pelo STF, que é o teto da justiça, mas continuou. E eu quero também. Aí ele muda a estratégia. Além do esporte, eu quero ser também. Tá entendendo o que é direito? Uhum. Então, eu sou obrigado a achar o esporte campeão brasileiro. Mas eu acho que perderia a força, né? Se recusou de novo, se for entrar sozinho. Isso. Perde força, né? Vai para tumultuar. Jogador que é expulso dentro do gramado e mete o dedo naquele lugar do outro, ou dá um murro, ou quebra, faz alguma coisa, ou chama a mãe do cara disso, aquilo outro, para que o outro seja expulso. Pronto. É isso aí. Para tumultuar, para gerar uma dúvida. Mas, no fundo, o STJD dando a resposta mata, né, a questão, negando quem que vai entrar depois. Aí, qual é a situação depois, né? Justiça comum. Aí, né, dizem que tem problema, né, que entra na justiça comum. Não tem, no fundo não tem. E usa-se o SUSEP. O Flamengo era para ter caído para a terceira divisão à época, porque entrou na justiça comum a respeito. Não, Flamengo. Agora lascou, não lembro aqui agora. Foi o Flamengo. Não, por não ter entrado em campo, desculpa, eu confundi. Por não ter entrado em campo, o Flamengo era para ter caído. Caiu? Não, aí vai o CEP, né? Aí, enfim. É tumulto, é confusão. Então, para o torcedor, falar. Só para dizer, Alessandro, eu não estou dizendo que Grêmio e Santos não tem força, não. Tem. Tem muito. Mas não é a mesma força de um Flamengo, de um Corinthians, do São Paulo, de um Palmeiras, de um Vasco, de um Fluminense. O CEP pesa, galera. O Santos é de São Paulo, mas dos quatro é o que tem menos força. Qual é o barulho que vocês estão vendo nas redes sociais da torcida do Santos? Ou do Grêmio? Nenhum. Eu vejo mais a torcida do Bahia, do Ceará, com essa resenha de maior do Nordeste, sei o que, tem que rebaixar o Sport, não sei o que. Isso não faz barulho, não tá fazendo barulho para ninguém. Mas deixa eu te completar essa informação. Acredito que você vai concordar comigo, o torcedor, o Elton e a galera que está ouvindo aqui. Não está fazendo barulho agora, concordo contigo, né? Pelo peso, né? Se fosse Flamengo, se fosse qualquer, poderia. E poderia não, deveria. Mas dezembro, por exemplo, final do campeonato terminou, tem essa confusão para fazer, a própria imprensa não vai ter assunto outro para falar que não fere as contratações, aí, eita, o campeonato brasileiro, quem cai, quem não cai, pronto, aí começa. Então, mas aí é que tá, o processo está rolando agora, eu não acredito que vai se arrastar até o final do campeonato, o STJD calado, né? Eu acho que vai analisar, vai acatar ou não, acatando, vai rolar a situação, se não acatar, morreu o boi. E se alguém quiser entrar no final do ano, né, aí vai fazer zoada. Pois é, nação rubro-negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço!